Olá, aqui é o Leonardo Furtado, Chair da Task Force de Roteamento MPLS e Co-Chair da Task Force de Capacitação do Brasil Peering Forum, ou BPF. Esse vídeo aqui será uma demonstração das tecnologias denominadas Unified MPLS, ou MPLS unificado, lá atrás chamada de Seamless MPLS, né? Então, o MPLS unificado é uma proposta que ela é uma realidade para grandes operadores de telecomunicações, grandes infraestruturas que tenham dezenas, centenas, milhares de roteadores rodando BGP, fazendo serviços de roteamento para vários tipos de assinante, residencial, corporativo, redes móveis, etc., conteúdo. Então, conforme citado no artigo, o MPLS ele saneia muitos problemas de complexidade operacional, promove redução racional de custos, simplifica os processos de provisionamento de serviços e etc. No entanto, mesmo tendo esses benefícios todos em redes grandes, o MPLS também tem seus desafios. Na verdade, não é o MPLS em si, mas a própria maneira como funcionam as arquiteturas de redes estatísticas pautadas ou baseadas no protocolo IP. Ou seja, as áreas sistêmicas de plano de controle, plano de dados, protocolos de roteamento, estruturas de comutação mantidas em memória, ou seja, a tabela de roteamento, a tabela de labels, a tabela BGP, os dados, né, do OSPF, o LSDB, etc. Né, e no plano de dados, as estruturas de comutação, por exemplo, uma FIB, né, armazenada numa TCAM, em disposição de M-Tree ou Tree Bitmap, etc. Não vou entrar no bit disso não, mas o próprio conceito de arquitetura de roteamento IP, com essas duas áreas sistêmicas de controle e de dados primárias, né, possui um problema de escalabilidade aqui. Então, independentemente se você estiver rodando MPLS ou não, você vai ter problemas de redes muito grandes, ou redes que já têm um porte realmente grande. Essas redes sofrem com algumas restrições, com alguns problemas de capacidade, etc. Então, o MPLS ele já atenua substancialmente essas questões. Ou seja, redes MPLS são mais escaláveis, porque, por exemplo, já comentado aqui no BPF, temos um projeto de core isento de BGP, né, que é o BGP Free Core, que temos vídeos demonstrando sobre isso aí, temos um artigo na nossa wiki demonstrando sobre isso aí, que numa rede MPLS a gente reduz substancialmente os pontos operacionais de intervenção humana, que são quais equipamentos da minha rede eu preciso configurar para ativar um determinado cliente, um assinante, ou configurar um determinado serviço. Então, numa rede MPLS, isso é bastante reduzido mesmo. Então, imagina que redes grandes operadoras, com centenas, em alguns casos milhares de equipamentos, como é que esses caras fazem, né, mesmo com o MPLS? Eles também têm complexidade, a quantidade de rotas na tabela de roteamento, não BGP, porque o BGP ele suporta isso aí. O foco do BGP é escalar para redes muito grandes. Mas os protocolos de roteamento interiores têm restrições em função da quantidade de informações que eles armazenam, de como funcionam os seus algoritmos para computação e seleção dos melhores caminhos. Então, em redes muito grandes, uma tabela de roteamento com muitas rotas IGP provoca certas situações indesejáveis, né, de escala de estabilidade do ambiente, até mesmo na questão da segurança da informação. Enfim, é bem complicado numa rede muito grande você manter isso sem você ter um tipo de problema. E mesmo aqueles operadores grandes que hoje já contam com MPLS na sua infraestrutura, esses operadores não estão imunes, né, às diversas restrições que ocorrem, as limitações, as complexidades e desafios das redes realmente muito grandes. É nessa hora que soluções, por exemplo, como o MPLS unificado, né, antigamente chamávamos isso de Seamless MPLS, né? O MPLS unificado ele vai ajudar a destravar o crescimento desse operador. Tá? Ah, Leonardo, mas eu tenho um pequeno provedor, eu uso o MPLS, mas eu sou pequenininho. Ah, eu sou um provedor que tem 50 mil assinantes, 100 mil assinantes. O Unified MPLS, ele é muito a realidade realmente dos grandes operadores. No entanto, esse artigo ele é bastante interessante porque quanto mais você conhece de um assunto, melhor você fica para as coisas que
estão nesse universo. Então esse artigo e esse vídeo demonstrativo vão ser bastante úteis para que você conheça ainda mais do MPLS. Eu não estou sugerindo aqui que o pequeno e o médio provedor, até mesmo um provedor maior mesmo, tenha que adotar o MPLS unificado para destravar o seu crescimento. Não, porque as redes tradicionais, em cima de boas práticas do IGP, do próprio label switching, etc., já permitem, né, cenários bem grandes. Aqui é uma situação extremista, né? São grandes operadoras, Tier 1, negócio bem mais complexo e que os desafios estão presentes de verdade. Mas, novamente, conhecer do MPLS unificado dá a oportunidade de você entender ainda mais como funcionam os projetos de infraestrutura com protocolos de roteamento, com o BGP e com o próprio MPLS. Tá? Então, esse vídeo aqui será bastante interessante para esse propósito. E ao contrário dos vídeos anteriores que eu publiquei aqui, referenciando na Wiki, nos artigos da Wiki do BPF, e os vídeos presentes lá no canal do YouTube, obviamente, esse aqui vai ser um artigo bem mais direto, bem mais objetivo. Eu não faria a configuração, a demonstração da configuração, apenas faria os testes e usaria alguns comandos de verificação dessa solução. Tá? O que a gente está vendo aqui? Nessa topologia nós temos uma grande operadora. Nota que não temos os links, né, conectando os equipamentos. Isso não está mostrado. Por quê? Para justamente deixar bem destacado que esse aqui é um domínio IGP. Tem, sei lá, dezenas, milhares, talvez, milhares não, né, mas centenas de roteadores. Dezenas ou centenas de roteadores presentes somente nesse perímetro aqui. Então, para não ter que demonstrar isso aí em escala realista, né, eu faço uma amostragem, uma aproximação do conceito. Então, o que nós temos? Esse provedor, essa operadora que está mostrada aqui, ela foi construída, o seu projeto de infraestrutura obedeceu os padrões, né, aspas, padrões, de uma abordagem de projeto hierárquico, modular e estruturado, ou seja, as famosas camadas de função, né? O acesso, a pré-agregação, agregação e o core. São as três principais camadas ali. O acesso, onde você faz a conexão da última milha com o assinante, a agregação, onde você começa a implementar os serviços de roteamento e qualquer coisa que o cliente tenha contratado contigo, o core, primariamente fazer o trabalho de P-Router mesmo, né? Mas enfim, então aqui as camadas de função. Originalmente, toda essa rede seria mais ou menos assim. Eu teria um único domínio IGP, por exemplo, o SPF, já num projeto de multi-áreas, por exemplo, né? Aqui poderia ser área 0, um exemplo assim bem básico, né? E aqui poderia ser área 1 e aqui poderia ser área 2. Eu poderia ter feito isso, tá? Com a quantidade de equipamentos que eu tenho, não tem o menor problema, inclusive, estarem numa única área, como que eu estou demonstrando. No entanto, a gente está assumindo, né, um cenário fictício. Isso aqui é uma rede realmente muito grande. Então, o que a gente vai fazer? Uma das principais premissas do MPLS unificado, mostrando aqui para vocês, é o quê? A gente vai pegar as tecnologias do MPLS clássico, né? Então, deixa eu marcar aqui. Vamos pegar as tecnologias do MPLS clássico, tá? Combinaremos essas abordagens que já incluem boas práticas na configuração e no projeto técnico geral dos protocolos de roteamento, projeto multi-área, sumarização, né, configuração de mecanismos de rápida convergência, né, e outras facilidades que os protocolos apresentam. A gente vai pegar essas abordagens juntamente com o MPLS e fragmentaremos o domínio IGP do AS daquele operador em múltiplos domínios IGP combinados com o LDP, né, que é o protocolo de alocação e distribuição de labels do MPLS. Então, em vez de ter uma única rede, ou SPF, dentro do AS, para fazer o roteamento recursivo, né, o transporte dos serviços internos da operadora, ao invés de mantermos um único domínio IGP, criaremos domínios IGP com LDP menores. Combinaremos o quê? Interconectaremos esses domínios IGP com o BGP, conforme as práticas do RFC 3107. Ou seja, basicamente o Labeled Unicast. Tá? Fora coisas que você vai precisar, como qualquer projeto que envolva o BGP, filtros de BGP,
O artigo cita bem as vantagens de termos o MPLS no acesso, né? Tecnologias de convergência e recuperação de falhas, por exemplo, o LFA, o RLFA. O BGP-PIC é outro mecanismo para acelerar a convergência do plano de dados em cima de problemas na tua rede, né? Seja um router de core que tenha falhado e você tem que achar um novo caminho para computar e restabelecer o roteamento recursivo das rotas BGP, ou seja, o BGP-PIC Core, ou quando um roteador PE vier a falhar e todo o tráfego do assinante tiver que ser terminado em outro provider edge. Então o BGP-PIC seria uma solução para isso. Em adição ao AM, né, que não, essas tecnologias que eu vou marcar aqui, ó, essa tecnologia aqui, o BGP-PIC, né, o LFA, o MPLS no acesso e isso aqui, né, essa aqui pode precisar na verdade, mas o que o Unified MPLS exige de verdade é isso aqui, são esses dois. Os domínios IGP particionados devidamente em combinação com as práticas descritas no RFC 3107. As demais soluções aqui vão agregar muito valor, mas não são componentes nativos de fato dessa abordagem. Enfim, então no nosso laboratório aqui que eu faria a demonstração, vamos focar nessas duas áreas aqui, ó. Vamos trabalhar com os domínios IGP e LDP menores e juntamente com BGP para label unicast. Então, voltando para a nossa topologia, o que eu vou demonstrar é o seguinte. Um grande operador com uma rede muito grande, um domínio IGP com, sei lá, com milhares de rotas OSPF, já num projeto de multi-área, que já permite uma rede OSPF grande e tudo mais. O que a gente vai fazer? A gente vai quebrar isso em domínios de protocolos interiores menores. Por exemplo, eu tenho um domínio aqui na rede de acesso, ou seja, todas as rotas OSPF da rede de acesso só existem dentro da rede de acesso. Não existirão como rotas OSPF em outros domínios. Então eu criei um processo OSPF separado, digamos que seja o processo 1. Eu procurei usar uma numeração e endereçamento para ficar bem didático essa demonstração. E está na área 1 aqui. Tá? Poderia ser área 0, poderia ser área 30, não importa. Eu botei área 1 para casar com o processo 1 para ficar bem didático aqui. Desculpa. A outra situação, eu tenho outro domínio IGP na rede de agregação, cujas as rotas OSPF só existem aqui dentro, mas em lugar algum, tá? Como rotas OSPF. Aí, para ficar bem didático, criei um processo que é o processo 2. Aí eu dei um ID de área que é 2.2.2.2. Poderia ter colocado 1.1.1.1, porque essa área 1 do processo 2 não tem nada a ver com a área 1 do processo 1. Mas para não confundir e manter novamente um aspecto didático, eu procurei casar os números, vai ficar bem fácil de você entender. Né? O core tem o seu processo próprio e está na sua área. Novamente, poderia ter sido área 0, poderia ter sido área 1, 2, não importa. Né? Mas eu criei um processo separado aqui para o core e para agregação a mesma coisa, na área 4. E, ultimamente, eu tenho na rede de acesso final aqui, no outro perímetro de acesso, o processo 5 na área 5. Ou seja, um grande domínio IGP foi quebrado em domínios IGP mais LDP menores. Então, o MPLS, né, de cada domínio funciona aqui, ó. Eu tenho o meu OSPF, meu MPLS é separado aqui para esse perímetro do processo 1. Eu tenho o OSPF e o MPLS separado para a rede de agregação, que é o processo 2, e por aí vai. Vocês devem estar acompanhando a lógica aqui. Então, cada perímetro desse aqui, digamos que é uma rede IGP e MPLS à parte, completamente independente. Então, eu estou diminuindo a quantidade de rotas IGP, estou diminuindo a quantidade de labels, eu estou tomando iniciativas para diminuir o montante de informação que os roteadores precisam saber, reduzindo o processamento de computação de caminhos, seleção de caminhos e uma série de outros procedimentos que o plano de controle dos roteadores tem que executar para manter uma rede bem convergida. Né? Então, essa é a proposta da demonstração. Pegar esse domínio IGP muito grande, botar domínios IGP menores, completamente independentes em termos de OSPF e label switching, e vou, como premissa do RFC 3107, eu vou interconectar todos estes domínios pelo BGP, fazendo o que nós chamamos de
um LSP, porque eu vou trocar labels com o BGP, ou seja, a interconexão desses domínios de IGP mais LDP é feita pelo BGP com uma troca de labels. Então, dentro disso aqui é um único AS, é um único sistema autônomo, tem um único AS BGP aqui, tá? Então está aqui no BGP AS. Eu tenho as exceções, obviamente, eu tenho as exceções BGP dentro do AS, são internas e BGP. Então eu estabeleci uma hierarquia bastante interessante para essa demonstração. O que nós fizemos aqui, por exemplo, entre a rede de acesso, tá, e a rede, obviamente, aqui de agregação, esse camarada aqui é um router reflector, ou seja, todos os equipamentos fazem a sessão BGP apenas com ele. Tá? Eu tenho um cluster de refletores de rota aqui também, um router reflector cluster aqui, né? Onde todo mundo só é vizinho deles, né? Então é mais ou menos essa pegada. Inclusive tá as setas já demonstrando aqui, estou desenhando de novo, não sei qual de quê, tá? E aqui também, obviamente. Tá? Então, eu tenho um router reflector centralizado aqui, onde todo mundo é vizinho dele. Ou seja, eu criei várias hierarquias para a escala do meu BGP. Para quê? Para eu não ter que contar com a necessidade de fazer full mesh. Eu não preciso rodar full mesh aqui para o IBGP, nem aqui ou na rede toda. Eu não preciso de full mesh. Eu procurei fazer um projeto bem ousado no ponto de vista de escala do IGP, do LDP e das seções IBGP. No caso do BGP, usando uma hierarquia de 3 níveis de refletores de rotas, porque eu tenho esse router reflector aqui, eu tenho um cluster de refletores de rotas aqui, eu tenho outro cluster aqui, né, mais um cluster aqui, e para finalizar, esse camarada também, né, tá como router reflector. Então, tem 4 níveis aqui, na verdade, né? Eu fiz também um outro cenário, mas eu vou demonstrar ele na sequência do vídeo, mas por hora é assim que construir essa topologia para conduzir a demonstração. Espero que você curta bastante esse tema e convido que você participe do Brasil Peering Forum, mais particularmente, não é somente ler os artigos da Wiki ou ver os vídeos do YouTube, mas participar principalmente das listas de discussão. Ok? Então, começaremos já já o nosso vídeo aqui com a demonstração. Obrigado. Então, comecemos a demonstração através de verificações que serão feitas independentemente em cada domínio. Ou seja, a nossa primeira iniciativa vai ser inspecionar o IGP, no caso aqui o SPF, tudo aqui o SPF, juntamente com o MPLS, o LDP aqui. Então, a primeira tarefa que nós faremos, iremos em cada domínio IGP-LDP e faremos as verificações necessárias tanto na parte do SPF quanto na parte do MPLS Label Switching. E isso para cada domínio. Então, começando aqui, por exemplo, no router 1. O que o router 1 precisa? Ele tem uma loopback que precisa participar do SPF nesse domínio e tem uma rede /30 aqui diretamente conectada com o router 3. O router 2, idem, tem uma loopback que precisa ser acessível dentro do meu domínio ali do processo 1, obviamente aqui, e uma rede /30 com o router 3. O router 3 ele tem a sua loopback, tem duas na verdade, depois eu falo da segunda aqui, mas ele tem a loopback 0, que está no processo 1, e tem essas duas rotas diretamente conectadas com os roteadores 1 e 2 respectivamente. Então a gente vai nesses caras aqui olhar. Então começando aqui, vou dar uma ampliada, começando aqui primeiro pelo router 1. Então indo lá no router 1, quais são as interfaces que participam do meu processo de roteamento aqui? Então tem o processo 1, tá? A loopback e a Ethernet 0/0, que conecta com o router 3. Tá? Talvez você tenha interesse em conhecer alguns dos meus critérios para montar esses endereços aqui nessa topologia, para assim entender melhor o que está fazendo. Primeiro, toda a interface loopback do projeto aqui demonstrado começa com 10.0. Então 10.0 representa as loopbacks. Tá? Então todo roteador da rede toda começa com 10.0 alguma coisa. O terceiro octeto
ele vai servir para denotar o número do domínio IGP do meu projeto. Então, o router 1 está no domínio 1 aqui, que é o processo 1 SPF, então o terceiro octeto eu deixei 1. Tá? Se você pegar, por exemplo, no processo 2, né, o terceiro octeto é 2. Tá? Se você for, por exemplo, no processo 3 aqui, que é a rede de core, tá? Você vê que o terceiro octeto é 3. Então, o terceiro octeto representa ou denota o número do domínio. Já o quarto octeto, ele corresponde ao próprio número do equipamento. Esse aqui é o router 1, esse aqui é o router 2, né? Esse aqui é o router 3, 4, 5, 6, por aí vai, 7. São 16 roteadores aqui, né? Por último aqui o 14, o 15 e o 16. Nota que o 14, 15 e 16 eles estão num processo 5 aqui, que para casar, né, ficar bem didático, é a área 5. Tá? Então esse é o meu critério para demonstrar essa configuração do OSPF. Então voltando aqui para o router 1. Tá? Então o router 1 tem duas interfaces participando, a loopback dele e essa rede aqui, barra 30 com router 3. Tá? Então tá aqui provado. Ele é vizinho do router 3. Então aqui, ele é vizinho do router 3. Tá? O router 3 está no domínio IGP1, tá? Diretamente conectado ao router 1 com certeza, pela essa interface. Vamos no router 2 aqui fazer a mesma verificação. Então tem a loopback dele, que eu quero que tenha, e a interface que fala com o router 3. Ele é vizinho do router 3? Ele é vizinho do router 3. Perfeito. Já o router 3, interessante, é bem importante salientar aqui, o router 3 ele tem dois processos OSPF. Tá? O próprio projeto do OSPF, quando ele é feito em multi-área, você tem um conceito chamado ABR, né? O Area Border Router, que é um roteador que tem uma ou mais interfaces em áreas quaisquer e pelo menos uma interface na área 0, que é mandatório na questão do OSPF. Então o ABR é o cara que conecta áreas quaisquer, né, para a área 0 e vice-versa. Perfeito? Então quando você tem um projeto de um único domínio IGP rodando no OSPF e você tem um router que tem uma interface na área 0 e uma interface em outra área, aquele cara vira uma ABR. Então ele tem dois LSDBs independentes. Perfeito? Isso é o que acontece num projeto típico OSPF. No nosso caso, são processos completamente independentes. Então eu vou ter dois bancos de dados de qualquer forma no router 3. Tá? E o router 3 ele vai ter um OSPF só para a área 1 aqui no processo 1 e outro OSPF aqui para o processo 2, cuja área é 2, mas poderia ter sido 1 também, não vai fazer diferença, porque são processos independentes. Eu quero que você entenda isso aqui. Então o OSPF, o router 3, ele vai ter a loopback, né? A loopback participando do processo 1, a interface com o router 2 e interface com o router 1. Ele vai ter três interfaces no processo 1. Ele vai ter outra loopback, né? Essa aqui, a loopback 1, a interface com o router 4 e a interface com o router 5. Então são três interfaces participando do processo 1 e três interfaces participando do processo 2. Então vamos entrar aqui no router 3, fazer essa verificação. Tá? Então fazendo aqui a verificação do router 3, interface, brief. Então, conforme já comentado, né, temos 6 interfaces no router 3, sendo que 3 delas participando do processo 1 e 3 delas participando do processo 2. Tá? Então, a loopback 0 do processo 1, a interface que fala com o router 1 e a interface que fala com o router 2, isso no domínio 1. E no domínio 2, outra loopback, a interface que fala com o router 4 e a interface que fala com o router 5. Tá? Ou seja, essas são as conexões físicas aqui do router 3. Então ele tem duas interfaces para router 1 e 2 no domínio 1, duas interfaces para os routers 4 e 5 no domínio 2, além da sua própria loopback, ou seja, 5 interfaces participando, 6 na verdade, desculpa, tem a outra loopback também. A loopback 0, ela está dentro do domínio 1, a loopback 0 está dentro do domínio 1 e a loopback 1 está dentro do domínio 2. Então, quantas rotas OSPF o router 3 tem que enxergar? Vamos lá. Ele vai enxergar uma rota para a loopback desse router 4, outra rota para a loopback do router 5, a rota para a loopback 0 do router 7 e o loopback 0 do router 6. Ou seja, 4
rotas /30 OSPF dentro do domínio 2, além de não estar demonstrado aqui, eu deveria ter desenhado, mas enfim, há uma conexão aqui entre os routers 4 e 5, há uma conexão também entre os routers 4 e 6, né, e 5 e 7. Ou seja, ele vai ver uma rota /30 para cá, outra rota /30 para cá e, ultimamente, mais uma rota /30. Ou seja, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rotas OSPF. Tá? É o quanto ele vai ter que vir lá. Vamos confirmar se isso procede? Tá. Correção, 6 rotas do domínio 2. Tem as duas rotas, né, do domínio 1. Ele não vai enxergar as rotas /30 das redes conectadas com 2 e 3, porque na perspectiva da tabela de roteamento do router 3, são rotas diretamente conectadas e não rotas OSPF, lógico. Mas tem aqui, ó, as 4 host routes para as loopbacks de 4, 5, 6 e 7 e 3 rotas /30. Perfeito? Então eu não preciso, acho que você entendeu, se você acompanhou a dinâmica aqui, na parte do OSPF, é o que a gente vai ver em cada um desses domínios. Ou seja, o router 3 ele vai enxergar mais rotas, por quê? Porque ele vai ver as rotas do domínio 1, porque ele tem um processo 1, que ele está nesse processo também, e vai ver as rotas do domínio 2, porque ele tem uma interface no processo 2 aqui. Então, na tabela de roteamento do router 3, ele terá rotas OSPF dos dois domínios. Perfeito. Mas, por exemplo, no router 1, eu só vou ter 3 rotas OSPF, conforme mostrado aqui, né? No router 1, 3 rotas OSPF apenas. Estou aqui no router 1, eu verifiquei a tabela de roteamento, somente rotas OSPF, que eu estou interessado em ver. 3 rotas aqui. Se eu for, por exemplo, no router 4, o que o router 4 vai enxergar? Primeiro, o router 4 ele tem teclado defeituoso. O router 4 ele tem todas as interfaces no processo 2, apenas. Elas são 4, a loopback dele mais 3 portas aqui. Ou seja, porque o router 4, ele tem, tá aqui ele tem essa loopback, tem esse link com o router 3, esse link com o router 6 e esse link com o router 5. Então são 4 interfaces participando do OSPF. Tá? São 3 vizinhanças nesse caso aqui. Tá? Vizinhança com router 5, com router 3, com router meia dúzia. Rotas OSPF, ele só vai ver rotas do domínio 2 porque ele não tem outro processo, só tem esse processo aqui. Tá? O LSDB fica bem pequeno. Olha o terceiro octeto das rotas aqui. Você não vai ver nada que não seja, né, fora da... Isso aqui é uma rede interna. 10.2 são redes IP dos links /30 do domínio 2. Tá? 10.02 são as loopbacks. Então ele tem a loopback do 3, do 5, do 7, do 6, do 7 e duas rotas /30 aqui. Então o LSDB do router 4, de qualquer outro roteador que tenha somente um processo, vai ficar muito pequenininho. Tá? Então eu não preciso, entendo dessa forma, ter que fazer essa mesma verificação em todos os domínios, porque a lógica é a mesma. O que faremos, no entanto, é a verificação além do que foi feito no caso do protocolo de roteamento interior de cada domínio, ou seja, dos processos OSPF demonstrados, como funciona o MPLS de cada domínio. Ou seja, na rede de acesso sabemos que temos um domínio IGP e LDP, que é governado pelo processo 1 do OSPF, e o LDP, né, o protocolo Label Distribution Protocol, que é o protocolo de alocação e distribuição de labels de uma rede MPLS. Enfim, esse protocolo ele também está restrito, confinado no domínio 1. Claro que no domínio 2, que é um domínio completamente independente, vou ter outra instância de processo do protocolo de roteamento OSPF e também do LDP. Então, cada domínio aqui, o domínio 1, 2, 3, 4, 5, terá sua própria instância de protocolo de roteamento e o seu próprio MPLS completamente independente. Então, o que a gente vai fazer agora? Acessaremos aqui, começando pelo router 1, para verificarmos o funcionamento do MPLS, sabendo que o router 1 tem uma única interface chegando aqui no router 3, e essa interface está habilitada para o OSPF, assim como é o caso do router 2, na perspectiva com o router 3 aqui. Então, indo lá para o router 1, essas são as interfaces habilitadas para o OSPF, né? Ou seja, a interface que fala com o router 3.
Aqui, usando esse comando, a gente percebe que o router 1, esse é o router ID dele, né, o espaço de labels é por plataforma, a interface Ethernet 0/0 está transmitindo e recebendo pacotes LDP e já inclusive enxerga o router 3 como um vizinho LDP dele. Isso pode ser confirmado com esse comando aqui. Então note que, quais são as vizinhanças LDP do router 1? Apenas o router 3. Tá fechado aqui. Router 3, por ser um router ID maior, ele é quem faz a conexão na porta TCP 646 para a interface loopback 0 do router 1. Tá? Se eu for no router 2 e executar o mesmo procedimento, aqui nós temos a conexão do router 2 com o router 3, participando do LDP. E a descoberta, né? Esse aqui é o router ID do router 2, pela interface Ethernet 0/1, protocolo LDP, transmite e recebe pacotes LDP e já identificou um vizinho ali dentro que é o router 3. Ele é de fato vizinho do router 3? A gente pode usar esse comando aqui para confirmar. Então, de fato, o router 3, por ser um router ID maior, inclusive, ele é quem fecha a conexão TCP na porta 646, que é o endereço IP da loopback do router 2, na porta 646, troca os parâmetros LDP que tem que ter trocados e beleza, forma a vizinhança pelo LDP. Ok? O router 3 vai ser interessante porque ele tem o LDP rodando aqui dentro no domínio 1 e tem o LDP também rodando aqui no domínio 2. Mais precisamente, né, com esses dois equipamentos aqui. No entanto, eu não troco labels por LDP de um domínio para outro. Isso não ocorre, porque essa é a proposta da segmentação e do particionamento desses domínios que estamos fazendo aqui. Então a gente pode olhar na perspectiva do router 3. Nota que ele tem as 4 interfaces, né? Router 1, router 2, router 4, router 5. Que ele descobre os router 1, 2, né, 4 e 5, respectivamente, pelas suas interfaces. E, obviamente, possui as vizinhanças. Tá? Possui as vizinhanças. Vizinhança com router 1, com router 2, com router 4 e, ultimamente, com router 5. Tá legal? Então, assim como nós verificamos, por exemplo, na tabela de roteamento do domínio 1 no router 1, né, novamente, Ratio IP Route ou SPF, eu só tenho rotas do domínio 1. Se eu fizer esse mesmo procedimento aqui no router 2, rotas OSPF apenas do domínio 1. E com relação aos labels, da tabela de labels, a lib, né, a Label Information Base, como é que está isso aí também? Tem que provar que está segregado também, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Aqui. Isso aqui eu vou comentar daqui a pouco, é uma rota BGP que eu estou girando, tá? Mas o que importa é isso aqui, ó. Eu não tenho labels de outros domínios. Note que o terceiro octeto, 10.0, né, os dois primeiros octetos são 10.0, representam o endereçamento de interface loopback. Terceiro octeto, né, 1, equivale ao domínio, né, ao endereço loopback do domínio 1. Então você vê que não tem nada que não seja 1 aqui, tá? Seja 10.1 ou 10.0.1, tá? Isso aqui eu vou comentar daqui a pouco, que é justamente a parte do anúncio BGP para interconectar os usuários ali. Depois eu comento sobre isso aqui. Então você vê que não tem nada de labels de outras redes, tá? Eu não tenho isso aqui. Eu posso executar esse mesmo procedimento no router 2 aqui, para verificarmos. Perfeito? Somente labels gerados, né, e distribuídos referentes a prefixos IGP do domínio 1. Com relação ao router 3, né, aí a tabela de labels será um pouco maior. Por quê? Porque tem os labels referentes aos prefixos IGP do domínio 1 e também do domínio 2. Tá? Então só vai ver 1 e 2 aqui. Tá? Você vai ver aqui, ó. É um bocado, né? O loopback do router 1, loopback do router 2, loopback do router 3. Aqui são, né, a outra loopback do router 3, aqui é a loopback do router 4, loopback do router 5, 6, e as redes /30 dos domínios 1 e 2. Tá? Então lá no router 4, que router 4, caso você não esteja pegando, é esse camarada aqui, ó. Vamos nele agora. Fizemos no 1, no 2, no 3, agora fazemos no 4. O router 4, vamos ver.
São duas, né, três vizinhanças, com o router 3, obviamente, na loopback 1 do router 3, claro, o router meia dúzia e o router 5. Vamos dar uma olhada nos labels aqui. Primeiro as rotas OSPF, caso você tenha interesse. Rota seguinte, quais são as rotas OSPF do router 4? Apenas rotas do domínio 2. E com relação aos labels, né, a gente vê aqui apenas labels gerados com interesse a prefixos IGP do domínio 2, né? Loopback do router 3, router 4, router 5, router 6, router 7, né? Além das redes /30 aqui. Essa aqui é um anúncio que eu gerei, que representa todas as redes IP, depois eu mostro isso aqui. Mas está aqui, as redes /30 do domínio 2. Não há labels referentes a domínios 1, domínios 3, e 4 e 5. Então, eu estou provando por essa iniciativa que, por exemplo, no domínio 2 só tem rotas OSPF do domínio 2. Que no domínio 2 só tem labels LDP e o meu Label Switched Path, meu LSP, referente ao recursivo das rotas IGP aqui dentro, são apenas labels referentes, claro, ao domínio 2. Nem sei se é preciso demonstrar isso nos demais domínios, que é a mesma coisa, né? Cada um no seu quadrado, cada um na sua perspectiva. Talvez para finalizar aqui, olhando no router 15 do domínio 5. Tem uma vizinhança que é o router 14, de OSPF, nesse caso uma adjacência OSPF, uma vizinhança de LDP, com router 14 também. As rotas OSPF, apenas rotas do domínio 5, são 3 rotinhas pequenas. E os labels. MPLS, LDP bindings. Apenas labels gerados e distribuídos pelo LDP, referentes, né, aos prefixos internos aqui do domínio 5. Tem esse outro label aqui, que é justamente da rota BGP, depois eu comento isso aí, tá? Mas, por exemplo, outros roteadores no mesmo domínio não vão ter esse label ali que eu acabei de mostrar, não. Tá? Aprovado aqui. Apenas labels de prefixos IGP, tá? Do domínio 5, referente aos prefixos IGP do domínio 5. Então, o que eu acabei de provar aqui, né, é esse princípio dos mais fundamentais do conceito de solução do MPLS unificado, que é eu particionar meu IGP grande em domínios menores, com menos rotas, IGP nesse caso, menos labels, e fazer com que a coisa tenha menos processamento, a convergência seja mais rápida, que você aprimore a estabilidade do ambiente e você escale para uma rede muito grande, porque você diminui a quantidade de informação que cada roteador precisa saber. Tá? Então está demonstrado aqui o conceito primário, né, da solução. A próxima demonstração vai ser referente à hierarquia de sessões IBGP que foi estabelecida aqui para a nossa demonstração, porque é o BGP através do Labeled Unicast, conforme a premissa regida pelo RFC 3107, é esse procedimento de interconexão dos domínios por BGP com troca de labels que faz a coisa toda funcionar. E isso será demonstrado agora. Bom, na questão do BGP, das seções IBGP do AS, porque lembrando, isso aqui é uma operadora, já mostrei a parte do particionamento dos domínios IGP e MPLS, mas tudo isso aqui está dentro de um mesmo sistema autônomo, tá? Então todos os roteadores da minha infraestrutura aqui estão, na verdade, no AS, né, 100. Eu configurei o BGP AS 100. Eu tenho um número bem básico, assim, bem óbvio, para ficar fácil de explicar. Perfeito? Então estão todos no AS 100. Eu fiz uma modificação no cenário original para fazer a coisa ficar mais agressiva. Por exemplo, aqui inicialmente eu previa um full mesh, ou seja, todo mundo sendo vizinho IBGP de todo mundo. Tá? O mesmo com relação ao domínio 5 aqui, as seções BGP em full mesh. Tá? Só que eu também coloquei nesse mesmo ambiente vários refletores de rotas em uma hierarquia, para mostrar o quanto você pode escalar na questão principalmente do BGP aqui. Né? Então, esse equipamento também é um router reflector. Tá? Eu tenho esse cluster aqui também como router reflector.
2 RR centralizados em outro cluster, mais um cluster aqui, tá? E por último, esse camarada também na condição de cluster. Ou seja, eu estou organizando severamente como as sessões IBGP são construídas dentro do meu AS para eliminar a necessidade por full mesh ao extremo. Então você vê que é uma hierarquia bem interessante que eu estabeleci aqui, bem agressiva, para que o meu BGP escalasse brutalmente aqui dentro. Claro que numa topologia com 16 roteadores isso não é nada, né? Então, mas está entrando num cenário fictício. Imagine que isso aqui fosse uma rede realmente muito grande, que dentro de cada domínio você tivesse vários roteadores de verdade. Então, é com esse coração aqui que eu construí esse setup. Tá? Então, apesar desse cara ser um router reflector, eu vou fazer uma demonstração preliminar onde todo mundo aqui é vizinho de todo mundo. Ou seja, há um full mesh BGP no domínio 1 aqui. No entanto, o mesmo com relação ao domínio 5. Tá? Vou botar assim mais ou menos. Então, os roteadores do domínio 5 estão configurados com full mesh também no BGP. Tá? Apesar do router 14 aqui, por exemplo, ser um router reflector. Enfim, mas na perspectiva aqui, voltando para o canto esquerdo da topologia, o router 3, que eu estou circulando ele aqui agora, ele tem 2 seções de BGP apenas, com relação à rede de agregação, com relação a essa rede aqui. O que ele tem? Ele tem uma seção com o router, as setas que já estão na topologia mostram isso. Ele tem uma seção IBGP com um router meia dúzia e uma seção IBGP com o router 7, porque esses caras são cluster de router reflector, perfeito? Da mesma forma, o router 4 aqui em cima, ele tem uma seção com o router 6 e outra seção aqui com o router 7. Então todo mundo só é vizinho dentro dessa rede de agregação na perspectiva do protocolo BGP, nas seções internas IBGP, todos da rede de agregação são vizinhos apenas para esse cluster aqui. Da mesma forma, todo mundo da rede core só é vizinho, tá, com um cluster, porque esses caras também são cluster centralizado. Tá? Então esse camarada aqui, ele é neighbor para cá e neighbor para cá, por exemplo. Então todo mundo dentro da rede core é vizinho IBGP apenas desse cluster centralizado, que é o nome que eu coloquei ali. O mesmo, né, com relação aqui dentro. Tá? Por exemplo, o router 14, deixa eu apagar aqui. O router 14 ele é vizinho IBGP do router 10 e vizinho IBGP do router 11. O router 12, vizinho do router 10 e vizinho também do router 11. Ou seja, todo mundo da rede de agregação só é vizinho desse cluster de refletores de rota. Ou seja, um cenário bem ousado aqui, né? Para ficar mais difícil até de demonstrar, mas para mostrar o quanto você pode escalar com um projeto de BGP numa rede de MPLS unificado. Eu vou começar demonstrando uma coisa muito simples aqui, tá? Não sei se vocês repararam na topologia, eu tenho para cada domínio, ou seja, para cada perímetro, eu tenho uma rede /16, ou seja, aqui é 10.1, domínio 1, /16, 10.2, né, 2, domínio 2, também /16. E para o domínio 3 tem 10.3/16, 10.4/16 e ultimamente aqui no domínio 5, 10.5/16, beleza? Então o que eu fiz? Começando aqui, no router 3, que eu estou circulando ele aqui agora, eu gerei esse anúncio para agregada /16. Como é que eu fiz isso? Indo nele aqui, eu tenho uma rota estática. Tá? Static. Você pode fazer isso de várias formas. Eu fiz dessa aqui. Aqui a rota estática. Aponta para null zero, porque as mais específicas vão dar conta de encaminhar o tráfego, né? Tudo bem. A gente pode olhar na tabela, na configuração. Tem uma rota lá, ó, IP route para esse /16, aponta para null zero, tem um nome aqui, que é o CIDR do domínio 1, por exemplo, com tag 100. Eu tenho uma policy que fala o seguinte, route map, né, é um nome que eu dei para uma policy que vai redistribuir rotas estáticas para o BGP. Então, toda rota estática que contiver o tag 100, ou seja, essa aqui de cima tem o tag 100, né? Ele vai redistribuir para o BGP e já vai manipular o atributo local preference para um valor bem alto que representa uma coisa minha, né? Para quem entende de BGP,
sabe como isso funciona. E, obviamente, dentro do meu BGP, tá, eu estou para a família de endereços IPv4 unicast, eu estou redistribuindo rotas estáticas conforme a policy que eu acabei de comentar aqui em cima. Rotas estáticas que tiverem o tag 100, eu vou redistribuir para o BGP, perfeito? Então, se eu olhar na minha tabela, nas minhas vizinhanças BGP primeiro, aqui no router 3, o que o router 3 tem? Tem as vizinhanças com os routers 1 e 2, ou seja, vou ter que voltar na topologia, ele tem uma seção IBGP para cá e uma IBGP para cá, beleza. Tá? O que mais ele tem? Ele tem essa seção IBGP com os routers 6 e o router 7 aqui. Tá? Então tá aqui, ó, 1, 2, que representa o IBGP do domínio 1, e 6 e 7, que representa o cluster de router reflector lá do domínio 2, perfeito? Se eu for no router 1, o full mesh que eu falei que ia fazer lá, né? Ele é vizinho de 2 e 3. Beleza, vamos olhar a tabela BGP do router, primeiro do router 3 mesmo, né? Então lá para o router 3, show IP BGP. Eu tenho algumas rotas aqui, tá? A primeira delas, vamos pegar aquelas estáticas, aquela mesma policy que eu criei para redistribuir rotas estáticas para representarem o agregado de todo o domínio. Então aqui, o agregado do domínio 1 gerado pelo próprio router 3, né? Agregado do domínio 2, domínio 3, domínio 4 e agregado do domínio 5, perfeito? Então tá aqui, ó. Tá? Todas elas geradas nesse AS100. Aqui tá uma rota, tá? O router 1 tá gerando uma rota de cliente. Aí vamos voltar aqui para a topologia para explicar. Eu tenho na minha rede de acesso, que é onde você conecta, tá? A tua última milha, os teus assinantes, né? Sejam eles corporativos, residenciais, o que for e tal. É meio complicado desenhar aqui. Enfim, aqui é minha rede de acesso, né? Para cá. Aqui que eu aponto os meus serviços com os assinantes aqui. Então, eu tenho simulado aqui um usuário, tá? Pode ser corporativo ou residencial, não importa, que ele tem exatamente esse endereço IP aqui, 192.68.1.2, tá? Uma boa prática é que prefixos de redes, representando redes de clientes, não sejam no teu backbone uma rota IGP. Isso não é uma boa prática, por questões de segurança, estabilidade, escalabilidade e outras premissas. Então, por via de regra, o que a gente faz? É cliente, a rota tem que ser BGP. Porque, idealmente, dentro da tua rede, né, não importa qual que é o domínio, se é um domínio só, são vários domínios, como eu estou desenhando aqui, o que tem que ser o SPF? Somente rotas internas, loopback, os links internos e algumas redes bem suas mesmo. Tá? Cliente é BGP, porque você vai ter mais segurança, maior controle da informação, melhores ferramentas para você mexer e manipular isso aí. Então você não quer rotas de clientes como rotas USPF. Então, por esse motivo, que eu tenho uma interface que conecta com esse camarada aqui. Então, ele é final 2, o router é final 1. É uma rede /24. Eu fui nesse equipamento aqui, desculpa, e mandei gerar o anúncio por BGP. Vamos ver lá, no router 1. Ah. Aqui, ó. A rede 192.68.1.0. Ele mesmo, o router 1, está gerando. Tá? Então, a gente pode até puxar essa rede aqui com mais detalhes. IP, BGP, ela aqui. Tá? Então, a rede 192.68.1.0/24, originada no próprio router 1, tá aqui o router ID dele. Origem completa, porque ela foi fruto de uma redistribuição, embora isso pudesse ser manipulado. Eu, quando redistribuí, ou quando gerei esse anúncio, desculpa, eu já mandei colocar Fui por policy também, foi por uma policy de conectada. Vou mostrar aqui. Já mandei inserir uma local para F maior e plá. Deixa eu até mostrar aqui no meu BGP. Né? Ou seja, para o meu BGP, no router 1, para a família de endereços IPv4 unicast, eu redistribuí conectadas, mas não é toda a rota conectada, eu não tenho interesse em fazer isso. Porque eu vou acabar redistribuindo coisas que eu não quero que sejam redistribuídas. Então eu criei uma policy. O que essa policy faz? Ela vai dar um match numa prefix list chamada PLv4 Connected do BGP.
Toda rota que for permitida por essa prefix list, ele redistribui colocando a preferência local maior. Que prefix list é essa? Aqui, aquela read especificamente. Beleza. Então o router 3, por exemplo, ele vai ter essa rota via router 1. Tá? Vamos dar uma olhada nela aqui, na tabela BGP. Tá aqui, ó. Aqui que já começamos a trabalhar com o conceito de label, tá vendo? Tá? Porque o router 1, quando ele gerou o anúncio BGP para o router 3, sobre aquela rede BGP, o BGP trocou label sobre esse prefixo. É um label trocado pelo BGP. Não tem nada a ver com o label trocado pelo LDP e não tem nada a ver com o label de label switching. Esse é um label de serviço, é um label que o router 3 precisa saber para conhecer, para saber o que fazer quando for encaminhar pacotes com aquele destino. Tá? Porque o tráfego vindo do router 1, passando pelo router 3, tem que ter um stack de 2 labels. O inner label, que é o label interno, é o label trocado pelo BGP. E o label, nesse caso, gerado pelo router 1 mesmo. Né? E o label externo, que é o outer label, é o label referente ao switching que é necessário com interesse ao endereço IP especificado pelo atributo NextHop daquela rota BGP. Ou seja, quem conhece MPLS um pouco e conhece BGP também sabe compreender o que eu estou falando. Tá? Mas tem um label aqui. Perfeito? Então, por exemplo, essa é a perspectiva da tabela BGP do router 3. Eu indo lá na topologia, vamos lá aqui no domínio 5. A mesma coisa foi feita aqui nesse router 15. Tá? Ele tem uma conexão com um assinante fictício, aqui um cliente, um usuário, enfim, que tem 192.168.3.0/24. Tá? Ou seja, é uma rede diretamente conectada. O usuário é final 2 e o router aqui é final 1. Então tem essa conexão. Eu vou redistribuir essa rota conectada usando uma policy para o BGP e fazendo isso aqui no router 15. Vamos dar uma olhada lá, que já existe essa configuração. Tá? Primeiro, está aqui a interface que conecta com o assinante. Vamos fazer um ping no endereço IP do assinante, que é final 2 aqui, inclusive. Ó. Funciona. Se você olhar, tem uma policy chamada RMv4 Connect to BGP. Isso é um nome que eu dei para essa policy de toda a rota que for permite nessa prefix list, redistribui para o BGP, colocando essa preferência local, que é uma coisa da minha política aqui, né? Ao olhar essa prefix list, fala, ó, aquela rede daquele assinante. Então, agora, nesse exato momento, o router 15 está gerando esse anúncio aqui dessa rede /24. Nota que ele recebe por IBGP, via esse vizinho aqui, a rede referente ao cara lá da outra ponta onde está conectado o router 1. Estou trocando rotas fim a fim. Eu vou demonstrar isso aqui. Pois bem, desculpa, então só para provar que há essa conectividade, que há esse funcionamento, o que eu vou fazer agora? Muito simples. Eu, desse usuário aqui, com esse endereço IP de origem, que é 1.2, eu vou pingar esse camarada aqui. Tá? Esse é o teste que eu vou fazer aqui agora. Então aqui é um usuário chamado PC1, tá? É o nome desse usuário aqui. E aqui é o PC3, tá? Porque são 4 computadores aqui na topologia, 1, 2, 3, 4, então aqui é o PC3. Eu vou lá no PC1 e vou fazer esse teste. Bom, indo no PC1 aqui, tá? Primeiro, deixa eu até apagar o lixo. Tá aqui, ó. Então tem o IP lá, 192.168.1.2, o gateway é o router 1. Tá? Já no outro camarada aqui, no PC3, ele tem esse IP 3.2, o default gateway é o router 15, e vamos fazer um teste então. Ping 192.168.1.2. Ele está pingando. Mas não, eu quero ver o trace route, quero ver os caminhos todos ali, não tem problema. Aí. Ou seja, percorre todos os 5 domínios. Tá? Sai do domínio 5, entra no domínio 4, vai para o domínio 3, vai para o domínio 2 e termina lá no domínio 1. Legal? Então, estou provando que a comunicação funciona de A para B. Obviamente, se funcionou na ida, vai ter que funcionar na volta. Aí, pingando, PC1, pinga o PC3.
Vamos fazer um trace route agora. Tá aí. A conexão está estabelecida, a comunicação está funcionando entre os dois equipamentos. Interessante que essa troca toda de BGP flui exatamente nos modelos discutidos aqui, né? Eu tenho o full mesh de BGP aqui dentro, tá? Aí o router 3 ele é vizinho apenas do router 4 do router 6 e do router 7, que por sua vez são vizinhos apenas, né? Isso eu estou simplificando os caminhos aqui, tá? Desses dois caras aqui, que por sua vez são vizinhos apenas desses dois caras aqui. Ops, acabou aqui. Entendeu? Que por sua vez é vizinho com todo mundo, obviamente, né? Que por sua vez esse cara acaba tendo a rota para ir e a rota que ele está gerando também. Então tá aí a comunicação. O interessante é que o meu BGP é bem escalável pela quantidade de sessões. Então a gente pode olhar aqui no router 3, que ele tem que ter as sessões com 1, 2, além de 6 e 7. Então vamos olhar isso de novo aqui. Ou seja, 4 vizinhanças BGP. Se eu for, por exemplo, no router, a gente pode pegar aqui um router bacana, o router 9, que ele é um router reflector de um cluster que ele mantém aqui junto com o router 8, né? Então, quantas sessões BGP esse camarada tem que ter? Tem a sessão com router 6, 7, 8, 10, 11. A gente pode ilustrar aqui. Então, ele tem com esse cara aqui, com esse cara aqui, com 8, né, com 10 e com 11. Porque ele é um router reflector, tem que ter sessão com todo mundo. Mas note que não precisa, o router 9 não precisa ter sessão com todos os roteadores do AS, só menos com esses ali, né? Se formos, por exemplo, no router 13, vamos dar uma olhada no router 13. Vê que poucas sessões aqui, ó. Tá? Apenas com o router 10 e com o router 11, ou seja, ele só tem sessão para cá e para cá, porque são reflectors, né? RR aqui, router reflectors 2. Então nota que com essa abordagem a gente consegue simplificar bastante o projeto do BGP na questão de quantas sessões, né, BGP você vai ter na tua rede, que se traduz em conexões TCP que tem que estar ativas e não podem ser derrubadas nunca para não causar instabilidades, etc. Então você vê que o projeto fica bastante otimizado, né? Em adição aos benefícios já discutidos na parte do IGP e do MPLS de cada domínio. E note que o BGP troca label. Então, por exemplo, vamos olhar aqui na tabela do router 3, para a gente ver essa brincadeira aqui. Ó. Vamos lá no router 3. E o que a gente vai fazer aqui no router 3? Validaremos as redes dos dois lados da topologia. A rede do assinante que está conectado no router 1 e a rede do assinante que está conectado no router 15. Na verdade, começando por toda a tabela BGP. Tá? Então, note o seguinte, que o router 3, assim como qualquer outro roteador BGP que está no AS todo demonstrado aqui, tem as rotas das agregadas de cada domínio, obviamente, né? Domínio 1, 2, 3, 4 e 5, além das rotas dos clientes. O cliente à esquerda conectado no router 1 e o cliente à direita conectado no router 15. Tá? Então, vamos olhar na perspectiva de como o tráfego deve fluir nessa infraestrutura. Começando, eu vou sair do router 3, vou começar do zero aqui, vindo do assinante. Então, o assinante que tem esse IP de origem aqui, 192.168.1.2, ele quer se comunicar com o 192.168.3.2. Tá? Então, ele vai mandar um pacote IP para cá. O IP de destino vai ser o quê? 192.168.3.2. Vamos lá no router 1 e ver como é que o router 1 atende. Sabemos que o encaminhamento, as funções de encaminhamento de tráfego de roteadores sofisticados ocorrem em estruturas de comutação dedicadas que ficam na área sistêmica denominada plano de dados. Então, o IP de destino, na tabela de roteamento, seria o quê? 192.168.3.2. Tá? É via router 3. É uma rota BGP via router 3. Tá? Por que foi essa rota BGP? Porque na tabela BGP do router 1, ele preferiu, né, esse caminho, só tem essa opção de caminho mesmo para essa rede via router 3. Tá? Então aqui o router 3, tá,
vamos puxar essa rota com mais detalhes aqui. O router 3, quando anunciou a rota BGP para o router 1, ele anunciou a rota para essa rede /24 e distribuiu um label que deve ser utilizado pelo router 1 quando encaminhando pacotes para aquele destino, certo? Então, a moral da história, quando o router 1 encaminhar o pacote para cá, ele tem que colocar um label. Então, o label aqui, do valor que nós vimos, é o label valor 35. Perfeito. Só que não existe, o que eu vou comentar agora não está presente na minha topologia, mas eu poderia ter vários roteadores aqui dentro, tá? Rodando MPLS, obviamente, além do OSPF. Esses roteadores não sabem o que fazer, se eles não tivessem BGP, obviamente, eles não saberiam o que fazer com um pacote que contivesse um label valor 35. Eles não sabem o que é isso. Então tem que ter o quê? Um segundo label tem que ser colocado no pacote, que é o label para fazer o switching com interesse ao recursivo referente ao endereço IP do atributo NextHop especificado na rota BGP, certo? Isso seria o que teria acontecido caso eu tivesse outros roteadores P-routers, né? Só rodam o SPF MPLS, sem BGP, dentro do domínio 1. Mas só que isso não acontece, porque eu não tenho esses roteadores aqui dentro. Eu tenho, na verdade, uma conexão direta do 1 para o 3. E como o 1 ele é o penúltimo salto, eu já tenho um PHP habilitado, Penultimate Hop Popping, né? Vou usar uma portuguesada aqui. PHP. Então ele já é o penúltimo salto. O certo seria o quê? O router 1 fazer uma imposição de 2 labels quando mandando pacotes para aquela rede via router 3. O inner label é o label valor 35 e outer label seria o label no interesse de chegar até o endereço IP mencionado como atributo NextHop daquela rota. Então vamos puxar aqui novamente. A rota é via, né, esse camarada aqui, tá, que é o router 3. Por exemplo, qual que seria o label que ele teria colocado para encaminhar tráfego para esse prefixo aqui, ó, é implicit null, ele não coloca label. Então, toda vez que o router 1 tiver que mandar um pacote para o router 3, ele não precisa colocar um label, porque ele já é o penúltimo salto. Isso vai simplificar a consulta, o lookup que o router 3 vai fazer. Ele não tem que fazer 2 lookups, ele faz apenas um. Então, o pacote vai IP puro. Só que ele não vai IP puro nesse caso, ele vai já contendo um label, ou seja, não haverá um label stack daqui para cá. Vai haver apenas um único label, que é o valor label 35. Tá? O que o router 3 faz? No quadro Ethernet do pacote recebido por ele, o EtherType, o campo EtherType vai denotar o quê? Que aquele payload contém um label, porque o EtherType vai ser 0x8847, que é MPLS Unicast ali, né? Então, ele vai direto na LFIB e vai procurar o seguinte, o que fazer com um pacote que contém um label valor 35. Então, a gente pode ir lá na LFIB e você vai ver, ó, se vier um pacote com um label valor 35, substitui esse label pelo valor 43 e entrega para esse NextHop aqui. O NextHop é uma adjacência local. Na verdade, na tabela BGP do router 3, o NextHop dessa rota é o router meia dúzia. Então, o que o router 3 tem que fazer? Ele tem que trocar o valor do label, né, do BGP lá, ou seja, ele vai ter que trocar aquele valor. Se vier 35, troca por 43, esse é o label do BGP, para chegar até o router 6. Como é que ele chega até o router 6? Ele tem que colocar um segundo label para que os roteadores internos do domínio 2 consigam encaminhar o tráfego até o router 6. Pode procurar por aqui. 10.02.612.32. Ou seja, se o caminho for via router 4, coloca o label valor 19. Se for via o router 5, coloca o valor 20. Né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Por exemplo, um cenário hipotético. Caso o router 3 ele recebesse um pacote IP sem label, com destino àquela rede 192.168.3.0/24, que ela é via o router 6 na perspectiva do router 3 aqui. O que ele faria? Só para vocês terem uma ideia. Exact route 192.168.3.2.
Não, o IP de origem é o usuário lá do canto esquerdo, IP de destino é aquele 3.2. Tá aqui. Ele colocaria, faria uma imposição de label valor 43 e colocaria um segundo label, que é o label valor 19, porque o 19 é o label referente ao recursivo até o 10.02 meia dúzia, que é o IP de next hop daquela rota, ou seja, um stack de labels. Mas nesse caso aqui, o router 1 mandou um pacote contendo apenas um label, que é o label do BGP. Ele não precisou colocar o label do LDP, porque ele já é penúltimo salto até esse next hop, beleza? Mas na perspectiva desse camarada aqui, router 3, o next hop é o router 6. Só que o router 6 não está diretamente conectado ao router 3. O router 3 precisa encaminhar aquilo ou para o router 4 ou para o router 5. Depende de qual que é a rota que está na tabela de roteamento. Então, por exemplo, no router 3, como é que ele chega até o router meia dúzia? Opa, router 3, desculpa, 10.02. 10.02 meia dúzia. Pronto, agora vai. É uma rota USPF, no processo 2. Tá? Via Ethernet 0/2, isso aqui é a conexão com router 4. Tá? Então, ele é por esse caminho que o router 3 entrega. Então, pacotes, caso sejam recebidos com IP puro, sem nenhum label, vindos, por exemplo, desse, sei lá, um IP de origem qualquer aqui. Tá? Um IP de origem qualquer aqui. Para 192.168.3.2. Detail. Não tem detail nesse comando. Ele vai, esse IP de origem, mandando para esse IP de destino, sem label, ele vai colocar dois labels no pacote. O label do BGP, que foi sinalizado diretamente pelo router 6 quando passou o anúncio para o router 3, e mais um label que é o Ultra Label, label valor 19, que é o interesse de switching do domínio 2 para chegar até esse next hop, que é o router 6, ou seja, dois labels. Nesse caso aqui, o pacote ele veio já contendo o label que é o valor 35, certo? O que o router 3 tem que fazer então? Ele tem que encaminhar para o router 6. Mas para chegar até o router 6, ele vai ter que mandar, por exemplo, sabemos que vai ser via router 4. Então, a gente pode olhar aqui na tabela, na forwarding table. Então, se ele receber isso aqui, valor, um pacote que contém o label valor 35, ele vai trocar pelo valor 43 e vai entregar para o router 4. Você tem um detail aqui. Está aqui. Essa é a entrada aqui correspondente na LFIB dele. Aí, como eu falei, o 43 é o valor de label que o router meia dúzia passou no anúncio BGP para o router 3. E o label 19 é o label do LDP do domínio 2. É como o router 3 chega até o router 6. Novamente, isso aqui é muito importante vocês ficarem ligados com relação a isso aqui. 192.68.3.0, por exemplo. Tá? Para essa rede /24, eu tenho dois caminhos possíveis. O melhor, o único, é o caminho 1. Esse aqui é o caminho 1. O caminho 1 é o via o router meia dúzia. 10.02 meia dúzia. Beleza? O router 10.02 meia dúzia anunciou para o router 3 o seguinte: toda vez que for mandar pacote para essa rede aqui, coloque o label valor 43. Da mesma forma, se você, router 3, receber um pacote com label 35, que foi o próprio router 3 que gerou, inclusive, troca 35 por 43 e manda para mim aqui. Mas como é que ele chega até lá? Porque o router meia dúzia, novamente, ele não está diretamente conectado com esse cara aqui. Ele tem que chegar via router 4 para o router 4 entregar para cá. Entendeu? Então, como é que o router... porque se o router 3 ele precisa colocar um stack de label, ele vai ter um label 35, deixa eu apagar aqui. Ele vai colocar um label valor 35 aqui. Esse é o label do BGP. Mais o label valor 19. Isso aqui é do BGP. Isso aqui é do LDP. Isso aqui o router 6 anunciou. Isso aqui foi o router 4. Então o label 19 é para o router 3 saber como ele vai chegar até o router 4.
O label 19 é para o router 3 saber como ele vai chegar aqui no router meia dúzia. Entendeu? Então, se você for no router 4 aqui, botar, por exemplo, show MPLS LDP bindings 10, 2, 0, meia dúzia, barra 32. Ops, show MPLS LDP 1002. Pronto. Tá aqui, ó. Qual que é o valor local do router 4? Ele gerou isso aqui. Ele gerou. Para falar com a loopback do router meia dúzia, o label local do router 4 é 19. Então, esse valor de label foi passado para o router 3. Então, o router 3, na lib dele, aqui, ó, 10.02 meia dúzia. Tá? Esse é o valor de label local do R3. O que ele recebeu dos routers 4 e 5? Ó, 19 e 20, respectivamente. Como o router 4, na tabela de roteamento OSPF do domínio 2, é next hop para chegar até a loopback do router meia dúzia, que é esse P aqui, então ele vai usar esse valor de label. Então, é exatamente isso que vai acontecer. Tá? Deixa eu dar um show em PLS forwarding 10. Vou botar um detail aqui todo, lá no final que já está aqui. Ó. Tá? Então, se ele recebe um pacote, como foi o caso aqui, né? Ele recebeu um pacote contendo um label valor 35. Se ele recebe um label valor 35, ele troca 35 pelo valor 43. Tá aqui, ó. Recebeu 35, troca por 43. E manda para o router 4. Só que quando mandar para o router 4, coloque um label para o router 4 fazer o pop desse label valor 19 e expor o label de valor 43 para o processamento do router 6. Isso procede a rede toda. Então, estou mostrando para vocês aqui que tem uma pilha de labels, um label stack. O inner label, que é o label da VPN, ou, desculpa, o label do labeled unicast do BGP, e o label 19, que é o label do LDP, que existe apenas lá, nesse caso, nessa perspectiva, no domínio 2. Então, se eu repetir isso e demonstrar esse procedimento em todo o salto, né, aqui na rede, vamos gastar um tempão. Mas, basicamente, o que eu acabei de demonstrar aqui no contexto do que acontece no domínio 2 e no domínio 1, isso vai propagar, vai funcionar da mesma forma até chegar ultimamente aqui. Tá? Então, é dessa forma que nós construímos esse tipo de setup. E, novamente, né, se eu for lá no PC aqui da esquerda e mandar testar a conectividade com o PC aqui da direita, vai funcionar com base nessas demonstrações aqui. Tá? Ou seja, ping 92.168.3.2. Funciona a conectividade. Tá? E, ultimamente, o traceroute aqui, percorrendo todas as redes internas. Eu procurei, nessas demonstrações, atuar com um princípio de amostragem, ou seja, não mostrei a rede toda e não executei todas as verificações em todos os equipamentos. Afinal de contas, são 16 equipamentos na topologia e vai levar um século para concluir esse vídeo. Então, procurei focar em alguns fundamentos, demonstrar como essas coisas funcionam no IGP, no LDP, nas sessões BGP que foram estabelecidas e, ultimamente, demonstrando o tráfego fluindo e a troca de labels que ocorre tanto no MPLS de cada domínio, quanto, né, no LSP, que é construído pelo BGP nas sessões IBGP hierárquicas. E, honestamente, espero que você tenha curtido esse vídeo. Eu solicito, convido a sua participação no Brasil Peering Forum, não somente vendo os artigos ou curtindo os vídeos lá no YouTube, mas participando mesmo ativamente das listas de discussão. E espero vocês em um próximo artigo ou um próximo vídeo e, quem sabe, num evento em breve. Um abraço e até a próxima.